Fala pessoal, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo? Me deem um alô aí para saber só se vocês estão me ouvindo. Então, muito obrigado. Boa noite, Emília. Fala, gente. Rafa, tem uma galera aí já, hein? Esperar o meu amigo Eduardo fazer a solicitação aqui para participação na live. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ouvindo bem, Emília? Vendo e ouvindo bem. Isso aí, pessoal. Para quem chegou hoje, para quem me viu aí nas divulgações, muito prazer, meu nome é Fernando Pinheiro. Sou supervisor de vendas em uma multinacional japonesa. Além disso, eu tenho formação em coaching. A gente vai abordar mais o coaching mais para frente, vocês vão entender qual que é a minha concepção sobre a formação em coaching. Enfim, faço treinamentos, palestras e por aí vai. E a ideia de abordar a questão da depressão essa semana é justamente por um episódio, né, que eu já passei, já convivi perto, né, de pessoas com depressão. Já estive próximo de uma pessoa que eu amo de paixão, que eu daria a minha vida por ela, no qual eu pude acompanhar a questão da depressão. E setembro é um mês, né, o setembro amarelo, é um mês que se trata muito a questão da depressão. Então, eu defini aí 4 temas, chamei 4 amigos para que a gente pudesse bater um papo. O Eduardo é o meu convidado de hoje. Edu, me chama aqui, cara. Pede para participar. Não sei se você já está online ou não. Então, hoje a gente vai abordar o coaching, né? Eu coloquei lá as faces da depressão. E a face de hoje é a face da mentira, né? Que é o quê? Coaching não trata depressão. Não, tem que ser o Eduardo, gente. Não manda outra pessoa aqui para participar da live, não. Cadê o Eduardo? Aqui. Vamos lá. Fala, Edu! Opa. E aí, mestre? Tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem? Por que que meu áudio não tá saindo aqui no meu fone, hein, cara? Deixa eu ver aqui. Eu tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo aí o Edu também? Agora sim. Opa! Tá me escutando? Tô te ouvindo bem, fechou. tô te ouvindo bem. Ótimo, Doutor cara. Dario, Pô, eu fiquei... Doutor Dario vai ser meu convidado de quinta-feira. Pô, só tem Diga lá, gente de conseguiu? peso, né, cara? Eu fiquei vendo aí, eu sou o mais pé rapado, cara. Tá escuro, bicho? Minha imagem tá escura aí ou não? Tá um pouquinho escuro, cara. Deixa eu tentar virar aqui. Deixa eu tentar mudar de posição que vai dar certo. Vamos lá. Fica tranquilo. Boa, aí dá pra te ver bem. Aqui. Aí, parou. Aí tá ótimo, cara. A iluminação aqui da casa é meio complexa. Fica tranquilo, cara. Então, beleza. Bora lá, Edu. Eu tava conversando aqui com o pessoal antes de você entrar, falando com eles aqui, explicando o porquê dessa semana, porquê do fato, né, de eu querer falar sobre os aspectos que envolvem a depressão, né? Eu já tive envolvido totalmente nisso, né? Tenho envolvimento totalmente nessa questão da depressão, né? Nunca... Du, você tá me ouvindo aí? Travou sua câmera. Agora você tá me ouvindo? Voltou. Agora voltou. Então vamos lá. Então, dando certos aspectos aqui de previsibilidade pessoal do que vai acontecer durante a semana. E hoje o tema é justamente aquele tema que a gente discutiu um pouquinho quando nós nos conhecemos, né? Só para falar para o pessoal, eu conheci o Eduardo na primeira turma do curso de psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos do Ítalo Marcília, aqui em São Paulo, em janeiro. E aí, em um dado momento lá, a gente tava conversando, né? Tava no meio da palestra, e aí surgiu a questão do coaching, aí o Eduardo, de um lado, falou uma coisa, eu não concordei muito bem, e a gente começou a falar, não, mas peraí, mas não é assim, não é assim. E aí, quando a gente foi ver, nós estávamos, na verdade, defendendo o mesmo lado, né? Só que não tinha entendido ainda aquela comunicação que a gente estabeleceu ali referente ao coaching em si, né, Edu? Você fez a formação em coaching aonde, Edu? Então, cara, eu fiz a minha formação no IBC, né? Instituto Brasileiro de Coaching, né? IBC, legal. Eu fiz a minha no NBC.
NBC. Então, eu achei até que você não ia fazer essa pergunta para mim aqui. Eu achei que você não ia fazer essa pergunta para mim da formação onde eu fiz, né? Mas já que eu falei, tá tudo bem, porque também as pessoas às vezes me perguntam referência, cara, e eu não dou referência de lá, a verdade é essa, né? Assim, então, acho que a gente conversou muito sobre isso, porque o que acontece? Vamos entrando um pouco no tema aí, né, Fernandão? A imagem tá legal aí, cara? Tá travando, não tá? Porque a minha internet tá aqui... um pouco escuro, mas tá indo. Dá licença que eu vou só acender mais uma luz aqui, que eu acho. Tá. Travou aí a imagem do Du de novo, mas o Du fez a formação dele no IBC, eu fiz a minha formação eu fiz duas formações. Eu fiz uma formação na NBC, que é o Núcleo Brasileiro de Coaching, fiz uma outra formação na Slack, junto com o Sullivan França, né? O Sullivan França e restabelecendo a conexão dele, ele caiu. Eu quero conversar com vocês uma coisa que é muito séria com relação ao coaching, né? E com relação às questões que envolvem... Nossa, Wendel Carvalho, muito bem-vindo, Wendel. Então eu quero conversar com vocês sobre aquilo que envolve os aspectos do coaching. Às vezes a gente vê muitas pessoas criticando o coaching. Hoje, coincidentemente, teve uma sessão no Senado para falar sobre criminalização do coaching, né? De um aspecto a gente tem de um lado, né? A gente tem pessoas que defendem que o coaching deve ser criminalizado, que tem o pessoal da comunidade lá do coaching, nem a gente, né? Que é uma série de psicólogos ali que tem. E aqui eu estou mencionando que eles são psicólogos, mas eu não quero abordar a questão de coaching, psicólogos, não é nada disso que eu quero falar aqui hoje com vocês, né? Que nós queremos falar aqui hoje com vocês. Então, o grande ponto que a gente quer abordar é: por que o coaching não trata a depressão? Por que a gente vê por aí uma série de situações onde pessoas que passam por isso, pessoas que têm essa questão da depressão, às vezes procuram a ferramenta incorreta para tratar delas, a ferramenta incorreta para que elas possam buscar um tratamento real, um tratamento efetivo, né? Du, voltou? Beleza, pô, gente, desculpa, cara, minha internet tá avacalhando comigo hoje. São coisas que acontecem, né? Vai ter gente que vai falar que isso é crença limitante, né, cara? Mas são circunstâncias da vida, né, meu amigo? O que a gente pode fazer? É a vida real sendo vivida. A vida real. Bom, mas então vou continuar aqui. Posso continuar de onde eu tava? Diga. Você me perguntou onde eu fiz a formação, né, cara? Então, assim, uma coisa que eu sempre trago comigo, as pessoas que me conhecem, assim, né, há mais tempo... Eu sou um cara que eu tento levar a vida sempre muito transparente com as coisas, né? Então, eu busquei a formação nessa escola, né, que eu já citei. Quem ouviu, beleza. Quem não ouviu, depois volta lá no início da live que vai entender. Primeiro porque eu até então entendia o coach, via o coach como algo na minha cabeça, né? Aquele cara que lá atrás queria fazer coach lá para ajudar as pessoas, porque eu tinha essa percepção. Falar, pô, essa escola aí ela vai abordar mais a questão humana de verdade, né? Vai tratar mais isso, porque isso era o que tinham até então me informado sobre coach. E na verdade foi uma grande frustração fazer coach nessa escola, como eu comentei, pelo sentido seguinte: quando eu entrei, por mais que eu queria um processo algo que falasse de certa maneira mais para o homem em si, por causa de toda uma história de vida minha, né? Assim, quando eu tinha 18 anos, eu larguei tudo que eu fazia, fui viver cuidando de pobre na rua. Então eu sempre busquei entender um pouco mais o significado da vida. Eu sempre, na verdade, quando eu tinha uns 18, 19 anos, começou a despertar em mim esse negócio de, pô, cara, eu tô aqui para uma missão, eu tô aqui para alguma coisa diferente, né? Então, sempre busquei essa transcendência de alguma maneira. Então, nessa escola, eu falava, pô, lá... E eu tô falando aqui igual um louco. Du, tá travando aí. Tá me ouvindo? A minha travou de novo? Travou. Eita, cara. Pô, será que vai dar? Vamos lá, vamos falando aí. Vamos tentar, senão a gente toca o barco aqui. E aí, meu amigo, o que acontece? Eu fui para essa escola, só que quando eu cheguei lá, cara, eu não vi nada daquilo que eu esperava, que era o quê? Ferramentas, método para se tratar um processo de coach, que é aquilo que a gente conversou muito já e é o que a gente realmente acredita. Sim. Eu vi um movimento de simplesmente impulsos emocionais, né, cara? De uma espécie de, vamos lá,
uma seita, mano, uma ideia meio que só uma espiritualidade, uma coisa meio louca, e eu falei, cara, isso aí eu sou um cara que eu sou cristão, eu tenho minha religião, eu pratico, eu não vim buscar isso aqui, né? Eu vim buscar aqui um método. E aí foi quando começou a minha inquietude, né, cara? Porque desde o início eu já me desafiava para aquilo, falava, pô, será que isso funciona ou não? Mas fui, cara, fiz a primeira formação, fiz uma segunda, que aí foi bizarra, cara, foi bizarra, na verdade é essa, a palavra é essa, infelizmente, né? Agora, tem muita gente que curte pra caramba, né, cara? Mas a gente hoje entende por que essa galera curte, né? E assim começou. E o grande ponto, né, cara, igual assim o tema da nossa live hoje, cara, infelizmente essa banalização, esse negócio de coach cura depressão, coach cura um trauma passado, coach cura um problema seu, cara, tá tudo, assim, de certa forma, pelo coach, quem leva a sério a parada, vai entender que isso não tem nada a ver, né? O coach, ele é um método, né, que ele vai te tirar de uma determinada situação presente, com uma meta estabelecida entre você e o seu coach, né, o seu cliente, e você vai trabalhar com o cara perguntas para levar ele daquele ponto até o ponto que ele deseja. Então, assim, se você já começa com uma ideia de coach que está mexendo no seu passado, meu amigo, já pula fora. O cara está querendo o seu dinheiro, entendeu? Porque, na verdade, ele sabe que a deficiência, de certa forma, do povo brasileiro é a carência afetiva, né? Então o cara vai lá, faz uma massagem em você e você vai. Então quando eu fiz essa formação lá, foi exatamente isso que eu vi. E o duro, cara, é de você ouvir coisas igual eu escutava lá. Não, aqui o horário é esse porque é quebra de padrão. Você vai começar a formação aqui 10 da manhã e vai até as 4 da manhã. E a galera, nossa, eu tô aprendendo demais. Eu falo, meu Deus, você tá sendo um idiota, cara, porque você tá cansado, aí o cara tá empurrando tudo na sua cabeça e por aí vai, né? Então é muita coisa que tem aí que a gente discorda, né, mano? Sim, eu até coloquei aqui na chamada lá do horário, né? Coach não trata nada, né? Porque acho que você falou uma coisa aí que matou a pau, né? A gente precisa de uma metodologia, a gente trabalha em cima de uma metodologia quando a gente está atendendo algum cliente, atendendo algum coach, que é uma metodologia que vai estruturar um passo a passo para atingir um objetivo concreto. Então, qualquer coisa, né, que um coach vai falar de presente para o passado, qualquer coisa que vai tratar, já não está dentro do campo de atuação do coach, né? E eu concordo com você, cara, em gênero, número e grau, que é o seguinte, se banalizou de uma tal forma, né? Se banalizou de um tal jeito que as pessoas pegam aquilo que não é, jogam ali dentro e seguem. Você não vê, por exemplo, né, você pegar lá, sei lá, o John Whitmore, que foi o cara que criou isso lá nos Estados Unidos, junto com o Timothy Galley, você não vê esses caras colocando esse tipo de elemento. Seria, não. Salvo proporções, seria a mesma coisa que a gente pegar hoje e olhar assim e falar, legal, cara, vou criar uma logoterapia quântica. Cara, não existe isso. Você tem a metodologia lá do Viktor Frankl fechada e aquilo acabou, né? E deixa quem tem a aptidão, quem tem a capacidade técnica mexer naquilo, né? Então, às vezes eu vejo essas brigas, né, entre aspas, de psicólogos com coaches, né? Cara, o coach que entende isso, que é coach de verdade, que fez uma formação de verdade, ele não vai entrar numa discussão com o psicólogo, porque ele vai entender e falar, cara, o que o psicólogo aborda, o que o psicólogo trata, aquilo que ele tem de ferramenta, aquilo que ele estudou, aquilo que ele é um profissional para fazer, não é o meu campo de atuação. Então não existe, não tem substância para a gente discutir, né? Então, quando eu vejo às vezes divulgação aí de, não, cure sua depressão com um processo de coaching, eu olho e falo, cara, pelo amor de Deus, o que você está fazendo com a vida dessa pessoa? O que você está fazendo com a vida dessa pessoa? Você não tem ferramenta para aquilo. E cá entre nós, né? Eu até falei isso lá no Pancadão, quando eu participei lá com o Ítalo. Um cursinho de 8 dias não é coach só, não. Não forma ninguém profissional em nada. Não é só coach que não é formado em 8 dias. Né? Se você pegar qualquer outra profissão, qualquer outra situação, que você coloca uma pessoa 8 dias para fazer um treinamento, você não vai formar aquela pessoa ali, é um profissional. Eu estou estudando isso de forma sistemática, profunda, tem mais de 2 anos, e ainda tem hora que eu olho assim e falo, não, beleza, eu consigo assumir isso daqui, e determinada coisa eu olho e falo, cara, não sei se eu quero trabalhar isso daqui. Isso eu estou falando de metas concretas, presente e futuro. Né? Perfeito, eu não estou abordando nada de passado, né? Isso que você falou, acho que matou a pau, que se você está na frente de um coach que olha para o teu passado e quer mexer naquilo ali, quer tratar aquilo ali, quer fazer qualquer coisa, cara, pula fora que o coaching não tem a ferramenta para isso. Exatamente. Porque na verdade assim, né, cara, isso virou hoje um grande apelo comercial, né, cara? É o estímulo. O apelo comercial vem pelo estímulo. Então, assim, isso é totalmente diferente de você desenvolver competências na pessoa, né? Então, eu sempre acreditei em um processo de coaching que desenvolva competências, cara. Eu busquei essa ferramenta
Exatamente porque, assim, só um pouco da minha história, assim, né? Eu tenho 14 anos que eu trabalho numa indústria, né? E de bens de consumo, uma grande indústria aí do mercado nacional aí de bens de consumo. E fiz toda a minha carreira lá dentro. Então, assim, né? Comecei lá como estagiário, fui galgando posições, fiquei cuidando de equipe de produção durante 7 anos. Depois fui para a linha de frente de qualidade, depois na área de desenvolvimento de produto. E aí, cara, dentro de tudo isso, eu analisando a minha vida, o meu contexto ali, dentro da minha história ali naqueles 14 anos, eu falei, não, tá na hora de eu fazer algo diferente. E aí, como eu comecei a comentar aqui no início, eu estava meio abafado aqui por causa desse sinal da internet, mas agora eu acho que deu uma calma, não sei se a imagem melhorou um pouco a luz. Tá. E então, assim, por causa toda dessa história, cara, minha de vida, eu falava, pô, não, eu preciso de dar um pouco mais de sentido nisso tudo que eu faço. Então, quando eu olhei para o coach, eu falei, cara, porra, isso pode fazer sentido por causa de questões morais que eu tenho comigo, de princípios, de valores, que eu falo, pô, eu preciso agregar mais de alguma maneira. E falei, vou buscar esse método. Só que o que me foi vendido, cara, foi puro estímulo emocional. E aí que foi o ponto, cara, porque assim, e aí o foda de tudo é você ver pessoas do seu lado, cara, totalmente estimuladas emocionalmente, e pregando uma mudança de vida que, na verdade, a gente sabe que não vai ter consistência. Igual o ciclo lunar, né, cara? 28 dias ali, vai acabar rapidinho, cara. A gente aprendeu isso com o Ítalo, né? Aí a gente começa a entender tudo quando a gente fez aquele curso lá. Entender por que certos processos, eles duram 6 meses e o cara depois ele tá procurando de novo o quê? Um novo estímulo. Então, cria-se ali um vício. Então, eu comecei a perceber nesse mercado, cara, a gente conversou isso também, você vai se lembrar, que os caras de má fé, cara, os caras que criaram, de certa forma, grandes players de coaching no Brasil, os caras que bombam, né? Os caras que têm mais seguidores, os caras que têm grandes cursos, que têm grandes imersões, blá, 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 blá. Esses caras, de certa forma, criaram um grande nicho, cara. Eles criaram um círculo vicioso. E aí eu entrei na época, cara, só que assim, eu vivi todo esse processo, até o curso do Ítalo, inclusive, né, que foi um pouco também que me deu mais luz ainda, jogou mais luz ainda, eu conversei muito com o Ítalo lá sobre isso, depois com você. E aí o que acontece? Até lá, na verdade a virada da minha chave foi num evento que eu fui com o Marshall Goldsmith, cara, ano passado aqui, que é um coach americano, que é um dos poucos coaches americanos também muito sério, né? Sim. E esse cara, quando ele chegou lá na primeira palestra que ele virou e falou assim... porque eu já me questionava, falava assim, cara, como 10 sessões eu posso mudar a vida de alguém? Igual eu fico vendo tanta gente vendendo aí, né? Pô, 10 sessões vai transformar a vida do cara. Não é que não acontece uma mudança, né? Só que assim, aquilo me incomodava da forma que eu vi os testemunhos daquilo, né? A galera falando. E aí, cara, quando eu vi o Marshall Goldsmith falando assim, não, porque o meu processo de coaching demora no mínimo 1 ano e eu trabalho uma competência do meu coaching. Eu trabalho uma competência, vou desenvolver um ponto dele em no mínimo 1 ano. Eu falei, cara, isso aí tem mais sentido, né? Coach corporativo. Coach corporativo, no caso do Marshall Goldsmith. E que, na verdade, eu acho que desde o início foi o que mais ou menos eu procurava, assim, né, de alguma maneira, né? E é o que faz sentido. Dar sentido. Faz sentido, exatamente, você sabe disso. E aí, cara, ali eu comecei a falar, pô, tem alguma coisa errada. E o que mais me incomodou também foi o quê? Os grandes players que eu seguia, eu nunca tinha visto eles citarem o Marshall Goldsmith. Falei, caramba, tem um negócio mais esquisito. Aí eu comecei a ter sensibilidade para isso. Falei, cara, tem um negócio errado. Esses caras, primeiro, os grupos, os coaches que estão fazendo sucesso são coach de coach. Entendeu? O cara é coach de coach. Ele não é coach de um cliente real, porra. Ele não é coach de um cara que trabalha no supermercado, o cara que trabalha no banco, o cara... Porque também aí é outro ponto, cara, que eu lembro que é uma das pessoas que me orientou nessa época, que eu ainda estava meio, digo assim, revoltado, né, perdido, sei lá como é, mas eu estava me desafiando, entrando no negócio, e não fui num caminho muito legal no início, enfim. Mas a gente vive, aprende e vai tocando a bola. A pessoa virou para mim e falou comigo assim, porque o primeiro processo que eu fiz de coach, eu cobrei R$750 a pessoa, 10 sessões. Cara, aí eu fiquei, e aquilo para mim, falei, porra, né, 750... A pessoa quase me lixou, a pessoa falou, você tá louco, você não pode cobrar esse valor, você tem que cobrar R$2.000, você tem que... Eu falei, cara, mas eu tô começando, um engenheiro quando forma, esse cara começa ganhando o piso da engenharia, o top da engenharia, não, ele vai passar por uma série de processos. Não tem nem domínio do protocolo de atendimento ainda. Exatamente, cara, então assim, bicho, aí eu já comecei, cara, essa galera vende sonho, vende coisa que não faz isso, eu não quero isso, cara, aí comecei a me incomodar pra caramba com aquelas coisas, né? E aí a gente começou a ver uma outra versão do negócio, igual você comentou aí, a gente está falando aqui,
Não é para curar câncer, não é para curar... Porra, cara, tem câncer, tem coach oncológico, cara. Tá de sacanagem, bicho, né? Assim, com todo respeito a se tiver alguém, até inclusive dos 45 vendo a gente aqui que é coach oncológico, pô, depois me chama em box e me dá um toque, porque eu não consigo compreender. Coach de reprogramação de DNA, até isso, cara. Porra, tá de sacanagem, meu. O negócio é um método de desenvolver competência. Não é pra você curar ninguém, não é pra você... Isso aí é coisa do médico, do psicólogo, do psiquiatra, entende? Então, assim, é cada pingo no seu i, cara. Não vamos confundir as coisas, né, Fernando? Sim, não, perfeito. Essa questão aí é muito, muito complicada, né? Você pega uma situação que não tem nada a ver, só que tem, aquilo que você falou também é um fato, né? Existe um caminhão de dinheiro dentro dessa indústria como um todo, é muito dinheiro que vai ali no meio, como não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem nada que, né, que oriente como deve ser feito de verdade, você não tem ali algo que dê uma base, né? Que fala, não, peraí, isso aqui é coaching, isso aqui não é. Porque você pega, por exemplo, a situação que você falou, né? Coaching quântico, coaching de reprogramação de DNA. Fala, peraí, meu amigo, como é que você vai pegar uma situação de uma metodologia fechada, estruturada ali, e vai querer colocar um negócio desse dentro? Pera, não tem sentido, né? E eu concordo também nisso que você falou, porque se você entender... Né, se você pegar a situação de uma pessoa, por exemplo, depressão, né, que é o fato que a gente começou a conversar aqui, né, é bom a gente separar aqui duas coisas também, né? O que a gente está falando aqui, pessoal, não são os cursos de imersão, não são aqueles cursos que você passa no final de semana, enfim, não são cursos de imersão de PNL, enfim, não são disso, tá? O que a gente está falando aqui são processos de coaching, aquele processo que você está sentado na frente do coach e ele vai prometer para você que você vai sair de lá sem depressão nenhuma. Já começa pelo seguinte aspecto também. Você pega os psicólogos que tiverem, se tiver psicólogo aqui, vocês, por favor, corroborem isso que eu vou falar aqui, se vocês entenderem dessa forma também. Você pega uma pessoa que está sendo tratada, de repente, com uma TCC, né? Uma terapia baseada em TCC. Você vai jogar um coaching ali, junto com essa terapia, cara, você vai acabar com a vida da pessoa. Você vai desestruturar aquilo que ela está fazendo, aquele tratamento que ela está fazendo, para ir para um processo que não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Diferente de você usar o coaching como uma metodologia séria, o coaching como um protocolo sério de atendimento, né? Porque o que é o coaching? É uma metodologia para fazer a pessoa atingir o objetivo, aumentar a performance para atingir o objetivo dentro, né, de um atendimento em que você tem um protocolo de atendimento muito rígido e as ferramentas para você abordar em cada sessão. Ponto, é isso, nada além disso. Qualquer coisa fora disso não é coaching. Qualquer elemento que você colocar aqui não é coaching. É diferente de você pegar o coaching como elemento para auxiliar uma pessoa que tem, de repente, já saiu de uma depressão ou já voltou para a sua vida profissional e tudo mais e quer buscar algum objetivo. É diferente de você usar o coaching como uma ferramenta após a terapia, após todas as coisas, né, que a pessoa que tem depressão precisa fazer, como um apoio para que ela atinja um objetivo em si, do que você tratar, né? Tudo que envolve coaching, que coloca a palavra tratamento, já me dá também horror, né? Não tem nada a ver. Então, assim, ó, quer ver? A oficial Michele Silva, ela comentou aqui, ó, que ela ouviu um oncologista que tem na sua equipe um coach, e ele fala que é para auxiliar seus pacientes a se instalarem nessa realidade e não cair no vitimismo que a doença traz e tal. Ô Michele, assim, ó, dentro da ferramenta do coaching, isso aí não é coaching. Tá entendendo? Então, assim, o cara ele tá usando de um nome de coach oncologista para ganhar um dinheiro de uma coisa que ele tá sendo, talvez, ele tá sendo um conselheiro, um cônsul, um mentor, sei lá. Mas ele não tá sendo coach, porque o processo de coaching não é esse. Não é você virar pra pessoa e ficar dando conselhos para ela deixar de ser vítima. Não é bem por aí. Por mais que a pessoa ela vai entrar em ação, ela vai deixar de ser vítima, ela vai assumir uma postura para ter um resultado. Só que isso aí, no meu ponto de vista, Fernando, você deixa aí sua opinião também, pra gente ficar legal junto, assim, né? Tamo junto, eu não vejo isso assim, como... né? É diferente, por exemplo, é diferente você pegar alguma técnica que está dentro do coaching, alguma abordagem que está dentro do coaching, né? Alguma ferramenta, por exemplo, que está dentro do coaching, e você jogar isso dentro de alguma outra situação, né? Aí o oncologista é o médico-chefe lá que vai determinar se esse cara pode fazer isso ou não. Mas não um processo de coaching. Isso não tem absolutamente nada a ver com o processo de coaching. Nada a ver. É diferente você pegar algum elemento e colocar ali dentro.
Legal. Então, assim, ó, isso aí hoje eu até estava escutando umas coisas aí, igual, por exemplo, é como você pegar, talvez nesse caso aí da oncologia, você pega um psicólogo que vai acompanhar esses pacientes de situação de câncer e ele vai aplicar talvez uma ferramenta de coaching naquele processo. Ele vai usar alguma coisa de coaching dentro daquilo ali. Eu acho que seria até mais salutar do que você pegar um cara simplesmente que fez uma formação em coaching e colocar ele para tratar um cara com uma situação de oncologia. Porque aí o que o cara vai fazer? A mesma coisa, cara. Você lembra que o Ítalo falava muito isso pra gente. Você vai pegar um cara em depressão, aí você vai botar um coach na frente dele. O cara tá em depressão, o cara tá fudido, né? O cara tá ali, não quer sair da cama. Você vai virar pro cara, bicho, você quer matar o cara, você vira pra ele e fala assim, ó, vamos lá, processo de coaching, motivação, você tem que, ó, ação amanhã, o que você vai fazer amanhã? Vamos aqui traçar seu plano de ação pra amanhã. Cara, o cara tá fudido na depressão, meu amigo. Se ele conseguir, no mínimo, levantar da cama e tomar um banho, já tá ótimo. Você não tem que poder botar uma pressão no cara que tá com uma depressão para que ele entre em ação. Não é por aí que se trata a depressão. Eu não sou médico, não sou psiquiatra, enfim, mas não é por aí. Amanhã vai ter um monte de gente aqui que vai falar sobre isso com muito mais propriedade. Então você quer matar o cara, você vai fazer isso com ele. E o problema maior de tudo, cara, que eu vejo, e aí eu falo até com um pouco de propriedade, porque eu vivenciei isso também um pouco na pele, o que gera de ansiedade na gente, cara, esse movimento. O que está gerando? O que essa galera que está meio que, de certa forma, brincando com a vida das pessoas, atrás de sucesso, de fama, de dinheiro, de prosperidade, de abundância, como se, né, a gente vê tantos por aí, e o cara fala, não, vou transformar a sua vida, vem cá, que eu não sei o quê. Cara, esses caras, na verdade, eles estão aumentando o número de pessoas tomando remédio ansiolítico. Né? Porque foi um caso meu, aumentando a ansiedade nas pessoas, porque eles entram dentro da sua casa por essa telinha aqui, vira pra você e fala que sua vida é de merda, sua vida é não sei o que, mais das contas, cara. Então, assim, eu acho que é uma das coisas que eu hoje tento falar um pouco diferente, né? E separar isso não tem nada a ver com coach. O cara, ele tá tendo extremamente um apelo emocional na tua vida, porque ele sabe que nós brasileiros, né, a gente tem lá nossas carências, que a gente gosta de um aplauso, de um confete. Então os caras deitaram de braçada, né, meu amigo? Eles entraram e falaram, não, vamos pegar aqui essa galera. E o pior de tudo é que eu vejo aí para nós dois, né, Fernando, assim, que somos cristãos, cara, a relativização de tudo e a misturança que fazem, né? Principalmente igual no instituto que eu fiz, cara. Né, assim, coisas absurdas, cara, que você olhava ali e falava, pô, esse cara tá de sacanagem que ele tá falando isso comigo, assim, né, eu tô ouvindo isso, não é possível. Tanto que uma das imersões que eu fiz, cara, lá, imersões não, né, um curso que eles dão lá, que é uma segunda fase, vamos dizer assim, até pra você chegar no Master Coach, mas aí eu parei, eu vendi, não fui pra Master Coach. Cara, é 8 dias, meu, que eu falei, cara, eu tô aqui, eu achei que eu tava vindo pra um treinamento de coach. Aí é uma outra coisa, que é um ponto interessante também. Aí começa a misturar no coach. A hipnose, não sei o que no coach. Hipnose ericksoniana aplicada ao coach. Opa, peraí, calma aí, gente. A hipnose tem lá suas vantagens, tem lá suas coisas, mas não tem nada a ver com coach, mas pô. não se conversam, não se conversam. Não se conversa, entende? E a galera tá comprando por quê, cara? Porque isso massageia o ego, o cara fica felizinho, cara. Então, meu amigo, se o seu coach, inclusive, tá te deixando muito felizinho, cara, desconfia. Sim. Desconfia. Uma das minhas professoras de coach, que é a Janaína Petruccelli, ela falou, o próprio Sullivan também, que é um cara que eu considero demais. O Sullivan é um cara fera, cara. O Sullivan é um cara fera. A equipe dele, cara, qualquer um eu considero demais. O próprio Osmar Eternidade, que foi o cara que me formou na minha primeira formação, é um cara que eu também considero muito. Eles até falam, a gente não é amigo do coach, né? Não é amigo do cliente, a gente é amigo da meta dele. Então, exatamente. O processo por si só, né, um processo de coaching por si só, ele tem que ser algo que te desafie. Senão não faz sentido você ter um coach ali te apoiando, né? Utilizando as ferramentas, utilizando a técnica para que você faça alguma coisa, né? Então, que nem você falou, né? Se tá muito confortávelzinho, desconfia que alguma coisa tá errada. Né? Se o cara tá só ressaltando suas qualidades aí o tempo todo, simplesmente sem eu não sei. Esquece. E é interessante, você usou uma palavra aqui do que você passou aí no meio, né? Eu vou pegar essa palavra para pensar aqui e fazer alguns comentários e a gente já vai caminhando aqui para o fim também. O papo tá bom, o pessoal tá interagindo aqui, mas a gente vai caminhando para o fim, senão a live fica gigante aqui. Você usou a palavra aí falando sobre estímulos, né? O estímulo em si, né? Você gerar um estímulo, por si só, quando a gente fala a palavra estímulo, você já está gerando alguma coisa no campo das sensações, né? Um estímulo visual,
um estímulo sinestésico, um estímulo auditivo, né? Então, Perfeito. o estímulo em si, ele tem o seu determinado lugar de ocupação, né? E esse Claro. determinado lugar de ocupação não é dentro de um processo de coaching. Ele serve Exatamente, para cara. uma imersão, ele serve para a questão da aplicação de Exatamente. PNL, ele serve para outras coisas, para a hipnose que você falou, que não é aqui o que a gente vai abordar. A gente não está defendendo o aspecto correto ou não dessas outras técnicas, não é isso que a gente está falando, mas o estímulo serve para essas outras técnicas. O estímulo ele não tem vez dentro do processo de coaching. Inclusive aqui é uma outra dica. Eu vi que a Sil colocou aqui, né? Coach deixando felizinho, desconfia. Adorei essa dica. Tem outra dica também dentro disso daí, né? Se você está dentro de um processo, né, de coaching, e seu coach está dentro do processo de coaching e o seu coach está estimulando você para que você fique emotivo, para que você fique emocionado, para que você chore, para que você saia do seu estado mais racional, outra dica, desconfia que está errado. Por quê? O coaching, por si, né, por definição, o processo de coaching, perdão, por definição, ele tem que trabalhar a sua parte racional, a sua parte de inteligência, o seu intelecto. Aquilo que você vai mergulhar, né, para achar uma resposta, para trazer para um plano de ação, para você concretizar aquela ação. Então, você tá ficando muito emotivo, você tá chorando demais. Se você chora e o coach vai lá e faz mais uma pergunta para te derrubar mais. Você tá meio mal, o cara vai lá e te joga mais para baixo. Cara, para tudo. Essa porra tá errada. Não é assim que o negócio funciona. Hoje eu tava escutando um pouco. Não, perfeito, cara. Legal isso Show aqui. de bola. E é exatamente isso aí mesmo. Tem que ficar esperto mesmo com isso, porque aí, hoje, eu tava ouvindo um pouco lá daquela questão que tava rolando hoje no Senado, né? A discussão. E o Sullivan eu acho um cara muito sensato. É uma pena eu não ter feito minha formação com ele, ter conhecido ele depois, né? Pelas coisas que a forma que ele aborda o tema, né? E ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu não sei se foi ele ou se foi um outro lá, mas eu acho que foi ele. Ele falou assim, ó, o problema todo é o sobrenome que deram ao coach, né? Então começou, o jeitinho brasileiro, o cara começou, né? Porque começou o movimento em 1990, mais ou menos aqui. Isso. 1999, desculpa, 99 que o trem começou a crescer, 99 aqui. No ano de 2005, mais ou menos, foi quando meio que bombou o coach aqui, a princípio, né? Hoje a gente está vendo já as consequências. E em 2005 foi quando a galera começou, eu sou coach de emagrecimento, eu sou coach de não sei o quê, eu sou coach de não sei o quê. Aí começou a dar sobrenome para um processo, cara. Então aí é o jeitinho brasileiro, né, mano? É o jeitinho. Então, é o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro, bicho, é foda. Então, assim, aí começa já o jeitinho, e aí o problema todo é esse. E aí quem quer trabalhar sério numa hora dessa... Eu ouvi de uma colega nossa, naquela nossa turma, Fernando, eu não vou citar o nome dela aqui não, mas talvez você vai até lembrar disso, não sei se ela chegou a falar com você. Uma pessoa extremamente séria, pra mim, cara, assim, ó, é top, velho, é outro nível, entende? Nessa parte de recursos humanos, de treinamento, de consultoria. E ela virou pra mim e falou assim, ó, eu sou coach, eu faço coach com os executivos, mas eu, infelizmente, hoje eu não coloco isso no meu currículo mais. Eu não coloco na bio do meu Instagram que eu sou coach. Porque virou uma zona o negócio. Sim. Agora, o que ela estava me dizendo com isso? E que é bom a gente deixar claro aqui para a galera que está com a gente até agora. A gente acredita no método. Sim. Nós acreditamos no método, na ferramenta. Para quê? Para um processo de coach, não para tudo. Né? Você começou já falando. Então esse negócio de coach serve para tudo. Eu até fiz um storyzinho, falei, vem com a gente que a live hoje você vai ver coach que cura isso. É tudo balela, cara. Isso é tudo. E assim, o pior de tudo, os caras eles estão bem preparados que eles vão. Você vai até achar que você melhorou. E na verdade você vai ter uma melhora, só que você não vai ter consistência. Então, assim, você vai investir um dinheiro, investir uma energia, investir uma força para um negócio que você vai ver que no final das contas. Você vai procurar de novo, aí vai passar 3 meses, na sua caixa de e-mail você vai abrir, aquela mesma cara lá vai estar te mandando um e-mail falando assim, agora nós temos aqui uma formação top, agora você vai mudar a sua vida verdadeiramente, agora vai. Então você vai ficar nesse ciclo aí, entende? Então assim, o método é show de bola, quando a pessoa é séria, o que você falou foi fantástico isso aí, cara, eu ratifico. Emoção, cara, o processo de coaching não tem nada a ver com isso, né? É um processo racional, desenvolver competência, cara, né? Tanto da sua vida pessoal para você, ou da sua vida profissional, mas é desenvolver competência, uma coisa que você vai olhar e falar assim, eu preciso melhorar nisso aqui. Então é isso que você vai trabalhar, não é simplesmente, o que você quer? Não, eu quero descobrir meu propósito. Porra, o cara quer descobrir o propósito, o cara não trabalha, o cara não faz nada, ele não entende que as coisas acontecem no decorrer da vida, no caminhar, né, cara? O caminho se faz caminhando, né, meu amigo? O caminho vai que as coisas vão acontecendo, vai, enfim, né, por aí, cara. Exato.
É Tem isso alguma aí, Du. pergunta aí que alguém falou? Não, Alguma falaram aqui do coisa? Tony Robbins, é assim, o Tony Robbins, né, muito se fala dele como coaching, eu particularmente, né, eu não considero ele coach em si, eu considero ele um exímio programador neurolinguístico. O negócio do Tony Robbins, para mim, é PNL. Ele